Fala, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente, depois de tanto tempo sem gravar um vídeo. Foi uma estação difícil e complicada, mas eu quero voltar aqui para falar algo para você poderoso, que eu acredito que vai ser assim fundamental para essa estação que você está passando agora. É por isso que essas pessoas foram embora da sua vida. Eu não quero aqui romantizar, falar nada, mas eu quero dizer para você, ajudar você a entender o porquê que em determinados momentos algumas pessoas precisam sair de nossas vidas, tá? Então talvez você passou por isso em algum momento da sua vida, né? Ou talvez esteja passando exatamente agora. Então eu quero que você entenda que de tempo em tempos Deus tira pessoas de nossas vidas pelas seguintes razões. A primeira delas é que é o seguinte: é um novo tempo em sua vida. Então, geralmente, quando inicia um novo tempo em sua vida, uma nova estação, e eu acredito que a vida cristã, ela acontece por estações, sabe? O Senhor Jesus traz momentos, estações, tempos diferentes a cada determinado momento que Ele decide trazer sobre nós. E quando é um novo tempo, pode acontecer que Deus leve pessoas, sabe? Tire pessoas de sua vida por algumas razões, né? Uma das razões é que Deus pode trazer e pode levar pessoas, tirar, remover pessoas de sua vida, é porque Ele quer que você dependa totalmente dele. Então talvez essas pessoas estiveram aí na sua vida, foram pessoas necessárias para essa estação que você estava vivendo, para esse momento que você estava vivendo, mas em algum momento essas pessoas, ou a presença dessas pessoas, deixou você menos dependente de Deus de alguma forma. Então Deus remove essas pessoas para que você volte a depender dele totalmente, em oração, em jejum, em fé, sabe, devoção. Então é natural que às vezes o Senhor Jesus remova pessoas de sua vida porque ele quer que você dependa mais dele. Outra razão também é que algumas pessoas precisam ir para que você veja com clareza o tempo e o propósito de Deus. Então, algumas pessoas precisam ir porque se você permanecer com aquela pessoa, né, ou aquelas pessoas em sua vida, você talvez não vai ver com clareza o propósito e o tempo de Deus para sua vida nesse momento. Algo parecido com isso aconteceu com Abraão e Ló. Abraão e Ló caminhavam juntos e chegou um momento que o Senhor falou para ele: olha, Abraão, você vai ter que separar de Ló. Ló foi para um lado, Abraão foi para outro. Ló continuou sendo sobrinho de Abraão. Abraão continuou amando Ló. A gente percebe depois lá em Gênesis 18 que, que Abraão ainda se preocupa com Ló, ora por Ló, intercede por Ló, mas era o momento de eles viverem momentos separados, estações separadas, porque Deus tinha propósito específico para cada um dos dois, tá? Então, às vezes é necessário que Deus remova pessoas de nossas vidas para que as nossas tendas se alarguem e a gente consiga ver com clareza os limites desse novo tempo que o Senhor Jesus está trazendo sobre nossas vidas. Outra razão também é porque a graça de Deus sobre essas pessoas para te apoiarem durante determinada estação cessou. Então agora, se essa pessoa te apoiava financeiramente, espiritualmente, de tantas formas, a graça de Deus talvez tenha acabado sobre eles para te apoiarem nessa estação, para que você mova adiante para um outro momento, para um outro propósito. Semelhante, por exemplo, quando o maná acaba, a provisão de Deus ainda está ali, mas não apenas como um maná caindo. Agora é hora de viver a provisão de Deus de uma outra forma, tá? Também pode ser um tempo de promoção de Deus na sua vida, porque pessoas que não são necessárias nesse tempo e nível saem para que você esteja pronto para novos relacionamentos. Eu não estou falando aqui de relacionamentos amorosos, mas na sua vida talvez pode se aplicar. Mas eu estou falando agora de relacionamentos interpessoais, né, com pessoas que você foi conectado ou desconectado por algum momento. E assim, essas desconexões, esses relacionamentos que são às vezes interrompidos, geram dor, muita dor. Isso não tem como a gente fugir, independente se é Deus que está fazendo ou não. Essas desconexões geram traumas, geram dores, mas você precisa aprender a navegar nessas estações com leveza e nunca deixar que o seu coração se torne amargo, nunca deixar que o seu coração se torne frio, ou que você coloque dentro de você: eu não vou mais confiar em pessoas, eu não vou mais abrir a minha casa, eu não vou mais ajudar pessoas, eu não vou mais... Enfim, você não pode assumir por esse caminho. O seu coração tem que ser o coração de Cristo, entende? Independente se Judas
traiu ou não, você permanece confiando, amando pessoas, acreditando em pessoas, restaurando pessoas. Especialmente se você é um pastor, por exemplo, e a vida pastoral às vezes é muito marcada por esse tipo de comportamento, né? Que pessoas passam nossas vidas, nos marcam, caminham conosco por um tempo e depois saem, né? Por várias razões. E às vezes simplesmente a estação daquela pessoa conosco finalizou, cumpriu-se o propósito que precisava ser cumprido e o momento de ela caminhar para outro lugar, para outra igreja ou para outra nação, outro propósito chegou. Entende? Então mantenha o seu coração limpo, puro, cheio de perdão. Se for necessário, libere perdão sobre essas pessoas, ore a respeito dessas pessoas, porque esse é o propósito de Deus para você. Então, fale com Deus abertamente sobre como você se sente, como você sentiu que aquela pessoa deixou a sua vida e gerou marcas. Fale com Deus a respeito disso, né? Mas não deixe que o seu coração se torne amargo. Também proteja aí seu coração contra a amargura, como a gente acabou de falar, para que você permaneça em um solo fértil, um solo abençoado, onde todas as pessoas que entrarem em contato com você podem também ser abençoados pelo que Deus derramou na sua vida. E confie em Deus, na soberania dele, que ele sabe o que faz, ele sabe aproximar pessoas, e ele sabe também afastar pessoas. Ele aproxima as pessoas que você precisa agora, nesse momento, que nós precisamos agora, nesse momento, e afasta pessoas que são necessárias afastar nesse momento também, para que você e essas pessoas à sua volta também recebam o cumprimento do propósito de Deus para a sua vida e para a vida dessas pessoas que estão chegando ou afastando de você nesse momento. Também esteja aberto aí a novos relacionamentos, a novas amizades, que você se aproxime de outras pessoas, porque se você fecha o seu coração para pessoas, você fecha o seu coração para fontes onde Deus pode derramar sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre seu casamento, enfim. Então, mantenha o seu coração aberto a conhecer pessoas, a ser cuidado por pessoas ou a cuidar de pessoas, tá bom? E lembre-se que Deus nunca remove sem eventualmente substituir pessoas por outras pessoas melhores ou até mesmo necessárias para esse momento. Então, se Deus, por alguma razão, tirou, ou alguma dessas razões, removeu alguma pessoa, é porque ele tem um propósito nisso. E ele quer levar você para um lugar mais profundo, um lugar mais alto, um lugar mais santo. E não tem a ver com essa pessoa, simplesmente, mas Deus também está cumprindo o propósito na vida dessas pessoas, tá? Então, ore por essas pessoas que se foram, para que Deus guarde. E pode ser que num futuro muito próximo, que você nem imagine, essas pessoas retornem para a sua vida para cumprir mais um momento de estação e propósito para a sua vida. Então mantenha o seu coração aberto para recebê-las de volta quando for o tempo necessário. Eu espero muito de verdade que esse vídeo possa ajudar você, porque são coisas que Deus tem falado comigo ao longo de minha caminhada ministerial, pastoral, como fundador aqui da nossa igreja. E é importantíssimo que você mantenha o seu coração aberto para o que Deus está fazendo e você continue sendo uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor e também para as pessoas que você vai se aproximar ou se afastar nesse tempo. Que Deus te dê sabedoria e te dê muita shalom nesse momento que você está passando agora. Shalom, shalom. Até mais.